E aí, galera do Papo de Cinema, tudo bem? Estou aqui remotamente, mas estou aqui com o Ricardo Calil, diretor de Cinema Rocks, para a gente falar sobre este documentário que chega aos cinemas no dia 3 de junho. Ricardo, prazer estar aqui contigo, meu velho. Super obrigado pelo convite, Marcelo. Curto muito o papo de cinema. Fico feliz pelo interesse no filme, para a gente conversar sobre o filme. E já começando fazendo uma confissão, porque o Ricardo, para quem não conhece, imagino que as pessoas que chegaram até esse vídeo conhecem o Ricardo antes de ser cineasta, ou acho que isso nunca deixa de ser, né, Ricardo? Também é crítico de cinema. Então, assim, para mim é um prazer duplo, porque sempre foi uma pessoa especial na minha formação de crítico. Então é um prazer dobrado estar aqui falando contigo. Bacana. Na verdade, assim, posso não deixar de ser na teoria, mas eu estava pensando aqui que já faz uns 5, 6 anos que eu não escrevo uma crítica de cinema. Sério? Então, nesse momento, sou mais jornalista e documentarista do que crítico, assim, né? Mas lembro com carinho, assim, da profissão que me deixou próximo, né, dos filmes, assim. Eu sinto um pouco falta da disciplina de você ter que ir sempre nas cabines e tudo mais, Sim. porque se você não tem o chamado, você fica muito indisciplinado, né? Então, eu sinto muito falta disso, mas de acordar cedo para ir numa cabine, assim, mas agora estamos só botando a mão na massa. Bacana. E o Cine Marrocos eu acho muito interessante, especialmente para o público cinéfilo, acho que não só, mas um público cinéfilo vai ter alguns atrativos a mais, porque a gente está falando de um filme que se desenrola dentro de um lugar mítico de São Paulo, né, o Cine Marrocos, que é uma das grandes salas de cinema de São Paulo, e que naquele momento tinha uma grande ocupação, né, de imigrantes, de sem-tetos, de pessoas marginalizadas de toda sorte, em que tu vai fazer o que me parece, aí tu me corrige se eu estiver errado, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, um duplo gesto político ali. É uma política meio afetiva, que é de devolver ao Cine Marrocos o cinema, né? E também de mostrar, de tornar visível, de visibilizar essas pessoas que são frequentemente invisibilizadas. Era essa mais ou menos a ideia? Eu acho que essa se tornou a ideia, Marcelo. Esse foi um filme que foi feito muito intuitivamente, assim, Uhum. porque, curiosamente, quando eu soube da ocupação, que foi em 2015, eu li sobre a ocupação e fui visitar a ocupação, e fiquei muito fascinado por aquele universo, por aquelas pessoas. Eu descobri logo que havia uma possibilidade de reintegração de posse dali a 3 meses. Então, eu Nossa. tive que fazer o filme muito rápido, assim, numa guerrilha, com pouco de dinheiro, poucos recursos e tudo mais. Então, esse foi um filme muito intuitivo, não foi um filme que foi pensado, escrito um grande projeto para um edital, etc. E tal. Eu falei assim, vamos fazer, vamos reabrir esse cinema, vamos chamar a turma para participar e tudo mais. Assim. Então, agora, quando a gente para e olha e vê o processo, que é um filme de processo, você vê que nesse processo saem esses gestos que você falou. Assim, né? Quer Uhum. dizer, sai a ideia de que um cinema tão simbólico, tão importante, não pode estar fechado. Quer dizer, o desejo do filme nasce de ir nessa ocupação e descobrir que o prédio estava inteiro ocupado, menos a sala de cinema, então falou assim, vamos reocupar a sala também. Aham. Então, existe isso, assim, esse símbolo de urbanidade, assim, que é o Marrocos, da sala de rua, do centro de São Paulo, etc. E tal, e que entrou num processo de decadência. Ele precisava a gente tentar trazê-lo à vida de novo, mesmo que de forma precária, e sim, existe outro gesto, que é aquela pessoa que você costuma ver, ou você não costuma enxergar, né? Você invisibiliza, ou você criminaliza. Eu acho que o gesto do filme é assim, tá vendo essa pessoa que você acha que é invisível? Vamos dar a ela a coisa mais visível do mundo, para mim, que é a tela de cinema, e vamos mostrar que essas pessoas não são invasores, eles são pessoas que, com a devida oportunidade, são pessoas com uma história riquíssima, muitas vezes com um talento assim que estava silenciado, com força, com beleza, que podem ser o Imperador, que pode ser a Gina Lollobrigida, que pode ser a Norma Desmond. Então, acho que não foi tão claro para mim esse gesto no começo, mas ele ficou claro no processo. Que bacana. E eu fiquei curioso agora, ainda mais tu falando que foi um filme
que precisou ser feito, né, na pressa, nesse calor todo e tudo mais, como é que foi o processo de escolher os filmes? Porque sem dar muito spoiler aqui, tem alguns filmes ali que eu acho que vai calar muito fundo, especialmente na galera que é mais cinéfila raiz. Por exemplo, quando tu faz aquela alusão à Noite de Circo do Bergman, que eu acho muito bonito, porque o Noite de Circo fala sobre uma trupe de marginalizados, né, dentro de uma ideia de humilhação que o Bergman tão bem trabalhava. Eu acho que tu traz isso subliminarmente para o filme. E o Crepúsculo dos Deuses, porque fala sobre um cinema incrível num processo de decadência que faz uma alusão ao próprio prédio do Cine Marrocos, né? E aí eu queria saber o quanto essa escolha desses filmes foi premeditada nesse sentido de fazer essas relações e o quanto elas foram se desenhando também a posteriori ou durante o processo. É curioso, Marcelo, porque agora no processo de dar entrevista sobre o filme, eu fui descobrindo que o filme ele é muito enigmático sobre questões que ele não necessariamente precisava ser tão enigmático assim. Uhum. Houve cortes desse filme que eles eram cortes mais didáticos assim, mas e me perguntam muito da escolha dos filmes assim, e a pista para a escolha desses filmes está numa fala muito curta do Walter, o personagem barbudo, o iluminador teatral, que ele fala assim, olha, vieram mostrar esses filmes do Festival de 54 para a gente, e a gente tem que decidir qual cena que a gente quer fazer, né? Então, assim, todos esses filmes foram exibidos no Festival de 54 dentro do próprio Marrocos, assim. Marrocos, a grande importância histórica dele é que ele foi sede do primeiro Festival Internacional de Cinema do Brasil, em que exibiram grandes filmes, para o qual vieram grandes estrelas hollywoodianas e do cinema mundial. Ele era a sede, mas havia outras salas, e a gente colocou como dispositivo lá no começo, a gente vai mostrar os filmes do festival exibidos dentro do Marrocos. Então, por uma circunstância extraordinária, entre esses filmes haviam clássicos absurdos e muito queridos a mim, como Crepúsculo, como Noite de Circo, como o Júlio César, como o Grande Ilusão do Renoir, e o Pão, Amor e Fantasia do Comentino, que eu não conhecia. Eu fui conhecer por causa do festival, na pesquisa. Assim. Uhum. E outros filmes também foram exibidos dentro do festival, a gente também exibiu para eles, mas os que estão no corte são esses 5 que eu citei. Então, a escolha do filme tem tudo a ver com a história do cinema. Não foi aleatória, não foi... vamos escolher filmes que têm a ver com essas pessoas. Por um destino feliz, muitos desses filmes tinham a ver com o cinema, com a arte da representação, e, em alguns casos, tinham a ver também com a trajetória dos personagens, dos moradores que a gente escolheu. Então, você tem, por exemplo, o Panda, um jornalista do Congo, que teve o pai que era ministro no Congo, assassinado pela ditadura do Congo, e teve que fugir do país. E aí você tinha um filme como A Grande Ilusão, em que o Jean Gabin era um cara do exército francês capturado pelo exército alemão na Primeira Guerra. Então a gente fala assim, vamos testar o Panda nesse papel? Testamos, ficou confortável, faz sentido? Então bora lá, porque a brincadeira entre ficção e realidade vai ficar mais rica com isso. Assim. Uhum. Mas a escolha foi dada pela história do cinema. Bacana. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a função ali, e a gente observa isso muito no processo, do Ivo Miller e da Georgina Castro, que eles funcionam, né, como pontes, como elos ali, né, como facilitadores muitas vezes, mas como é que tu chegou especificamente aos dois queridíssimos, e por que para ti parecia importante, claro, que dentro da ideia do filme de processo, mostrar o trabalho deles junto com aquelas pessoas? Perfeito. Eu acho que a ajuda dos dois, a colaboração dos dois foi inestimável. Eu só tenho experiência em documentário, eu não tinha experiência em direção de ator, eu não me sentia preparado, pronto para isso. Eu precisava de alguém que dominasse o processo dentro de condições muito específicas. Como eu te falei, a gente teve muito pouco tempo, então a gente fez uma oficina de 1 mês com pessoas que na absoluta maioria não tinha nenhuma experiência com teatro ou com cinema. Então a gente precisava de um método muito prático mesmo para dar conta daquilo. Assim. Então o Ivo é um amigo pessoal e é um ator que eu admiro muito. Eu gosto dele no geral, mas gosto especialmente dele no Tabu, do Miguel Gomes, filme português. O Ivo, por sua vez, trabalha muito em cursos de interpretação com a Georgina,
que eu também é uma atriz que eu também gosto muito, mas particularmente no Céu de Sueli, assim, eu gosto da obra dela como um todo, mas são 2 filmes do meu coração que, por acaso, se apresentaram 2 atores desses filmes para nos ajudar, assim. Então, eles criaram um método ali, propuseram um método que me pareceu muito acertado, assim, para trabalhar com essas pessoas que não tinham experiência anterior. Então, vamos trabalhar muito exercício, aquecimento, respiração, meditação, etc. Daí vamos começar a trabalhar com situações que mexam com os sentimentos dos personagens, daí vamos começar a trabalhar com situações das cenas dos filmes, e só quando eles estiverem dominando e confortáveis com aqueles personagens, com aquelas cenas, é que a gente traz o diálogo, assim, né? Então, a gente não fez um método de já começar a trabalhar com texto, com pessoas sem experiência de texto. Então, me pareceu muito natural, muito orgânico a proposta deles, e colaboraram muito, assim, uma equipe muito aguerrida, porque, como eu te disse, havia poucos recursos, pouco tempo, a gente teve que contar com uma equipe muito guerrilheira e cooperativa, assim, para dar certo, assim, para fazer virar. Que legal, cara. E uma coisa que eu fico pensando é que, assim, a gente está num momento, né, na nossa contemporaneidade, parece que a gente é levado virtualmente assim, ou tu é uma coisa ou tu é outra. Ou tu é PT, ou tu é Bolsonaro. Ou tu é branco, ou tu é preto. Ou tu vai para a direita, ou tu vai para a esquerda. Não existe um meio termo. E uma coisa que eu acho interessante dentro do Cinema Rocks, até nisso do gesto político, é que o Vladimir, que é o líder do MSTS, né, ele demonstra, em certo momento, um apreço, um carinho pelo PSDB, que é um partido cujas administrações em São Paulo ficaram notórias por lutar contra ocupações, por não ter uma abordagem muito humana, vamos dizer assim. Então, assim, o que eu acho interessante é que tu coloca essa parte no filme, me parece até como, de novo, como um gesto de mostrar que as coisas são mais complexas do que nós somos levados a acreditar hoje em dia, não é? Sim, eu acho que também não era algo esperado. Vieram 2 informações sobre a liderança do movimento durante o processo que a gente não esperava. Talvez um pouco... Como isso já aconteceu, então, assim, é um pouco spoiler na estrutura do filme, mas a gente pode falar aqui que é, assim, essa liderança, em algum momento, dizer que apoiava o PSDB, que realmente é um partido que não tem nenhuma base social, nenhuma relação com esses movimentos, e 2, uma acusação de eles serem ligados ao PCC depois. Assim. Uhum. Quando essas informações vieram para a gente, foi uma questão para a gente, porque eu acho que a gente entra nesses ambientes assim um pouco aguardando uma narrativa politicamente exemplar, vamos dizer assim. Né? O exemplar que é assim, é um grupo de resistência que vai lutar contra a especulação imobiliária, etc, etc e tal. E daí chegou um momento que a realidade nos colocou uma coisa nada exemplar. A gente falou assim, o que a gente faz com isso? Porque a gente estava prevendo aqui fazer um processo artístico. Assim. Então, não era o essencial do filme, mas era algo que afetava diretamente a história daquela ocupação. Então, a gente achou que tinha que colocar. E é engraçado porque estava nessa dúvida, assim, coloco ou não coloco que ele é do PSDB, coloco ou não coloco que ele é do PCC e tudo mais. E daí eu lembro que teve um prédio que pegou fogo, uma ocupação que pegou fogo em São Paulo, lá no centro também, caiu a ocupação, morreu gente, e o governador, acho que o prefeito na época, o João Dória, falou assim, putz, mas tinha muito bandido lá. João Dória, PSDB. Eu falei assim, cara, se o cara acha que a ocupação é um lugar de bandido, e ele é o PSDB, eu acho que eu tenho a obrigação que essa ocupação que sofreu a acusação de estar ligada a um banditismo, às lideranças, e é importante separar a liderança dos moradores, nesse caso é muito importante separar, eu acho que eu tenho que botar no filme que esses acusados de participar do PCC apoiam o PSDB, e você não apoia o PSDB que não tem base social gratuitamente. Né? Então, eu achei que era obrigatório voltar lá. Eu acho que tem um senso comum de que ocupações são movimentos de esquerda e, para muita gente, são movimentos criminosos, invasão da propriedade privada. Me pareceu interessante essa ocupação de exceção, que não é a regra, ela não ser de esquerda, a liderança não ser de esquerda, e possivelmente estar ligada ao crime. Assim, acho que isso cria um curto-circuito no senso comum. Quando isso apareceu, para mim, foi muito chocante,
Mas eu falei assim, isso coloca um dado de ambiguidade e de complexidade nessa história, nada exemplar, mas que pode ser também interessante para essa discussão. Então, foi isso, não foi previsto, mas acho que enriquece o filme no final das contas. Com certeza, com certeza. E por fim, Ricardo, eu queria te perguntar como é que está sendo lançar o Cine Marrocos no momento que a gente está vivendo. O Cine Marrocos é um filme que ganhou É Tudo Verdade em 2019, né? Que é o maior festival de documentário da América Latina. Então ele já vem com um carimbo enorme, com um selo de qualidade já de, né? Mas como é que está sendo lançar especificamente isso? E vale lembrar que o Ricardo é um dos diretores também do Narciso em Férias, que é um filme que chegou para a gente diretamente em streaming. E aí quero embutir duas perguntas em uma para a gente encerrar, que é isso, como está sendo lançar o Cine Marrocos nesse momento, e como é que tu vê essa questão da necessidade dos produtores, dos cineastas brasileiros também entenderem a lógica do streaming para, talvez, possivelmente, furar uma espécie de resistência do mercado das salas de cinema com o filme brasileiro, né? O mercado não é muito, geralmente é hostil ao filme brasileiro, assim, não dá muito espaço e tudo mais. Então eu queria que tu falasse um pouquinho disso, por favor. Cara, está sendo difícil lançar o filme nesse momento do país e do cinema no país, assim, e da pandemia e do Bolsonaro, etc. Assim, esse filme estava, quando ele ganhou Tudo Verdade, o natural era ele estrear na sequência. A gente não tinha dinheiro para lançar no cinema, a gente ganhou um edital da SPCine para lançar no cinema e marcamos para lançar em abril do ano passado. Veio a pandemia, a gente adiou. Eu falei assim, putz, a gente vai lançar um filme, se o cinema estiver aberto, a gente vai lançar para muito pouca gente que está naturalmente com medo de ir ao cinema. Uhum. Até que chegou um momento que falaram assim, cara, a gente tem compromissos, a gente ganhou um prêmio, a gente tem outros parceiros que querem exibir em TV, que querem ir para o streaming, temos que ir pelo cinema. Qual que é o drama do Marrocos? Assim? Em geral, além de ele ter obrigação de entrar no cinema, esse é um filme de cinema, de amor ao cinema, de amor à sala de cinema, sobre o amor na sala de cinema. Então, esse é um filme que você possivelmente viu na tela pequena, não sei, mas é um filme feito para tela grande. Assim, é um filme que a tela é filmada e que os grandes filmes são exibidos. E, enfim, vai ser para pouca gente, porque a situação está difícil, mas é um filme que eu ficaria muito triste se eu não tivesse uma carreira em cinema. O que é possível hoje é um mínimo de carreira para o cinema. Depois ele vai chegar ao streaming naturalmente, possivelmente daqui a uns 2 meses. Assim. Uhum. No caso do Caetano, também, embora ele seja um filme muito minimalista, é o Caetano falando 1h30, ele é um filme também, para mim, muito cinematográfico. E também ele foi pensado para o cinema, e eu também, e o Renato, o outro diretor, também queríamos que ele fosse exibido em cinema. A gente acha que a exibição daquela experiência minimalista do Caetano em cinema seria muito potente, por motivos diferentes dos do Marrocos. Mas se apresentou uma situação que, ele foi convidado para ir para Veneza. A gente não foi para Veneza, a gente não viu esse filme com o público numa sala até agora. E, ao mesmo tempo, enquanto a gente discutia o que fazer com ele no Brasil, no meio da pandemia, veio uma proposta muito legal do Globoplay de estrear no mesmo dia que passasse em Veneza. E a gente parou, pensou... E foi maravilhoso, né? Tipo, uma coisa sem precedentes. Eu acho um filme brasileiro que está sendo exibido num festival internacional de prestígio como Veneza e está estreando no mesmo dia no Brasil, né? Horas depois, no mesmo dia, houve uma negociação com o festival, eles deram um ok para a gente, e essa oportunidade nos pareceu preciosa demais para a gente deixar passar. E, no final das contas, isso deu ao filme uma grande vitrine, uma grande repercussão. O filme foi muito visto e foi muito debatido. É diferente do caso de Marrocos, que acabou, a trajetória dele teve que ser um pouquinho picotada pelas circunstâncias. Assim. Então, foi um modelo muito bem sucedido, assim, muito legal, a repercussão foi enorme. Assim. Então, eu queria que outros documentários brasileiros, independentemente do caminho que eles tomassem, que é a sala de cinema, o streaming e tudo mais, tivessem a oportunidade dessa vitrine e dessa repercussão, etc., que tem muito a ver, obviamente, com o nosso amor pelo Caetano, no caso, assim, mas espero que tenha a ver com o filme. Espero que outros filmes tenham essa oportunidade dessa vitrine, assim, que é dada a muito poucos filmes, né? É dado
por exemplo, ao Democracia em Vertigem, que foi para o streaming e foi um blockbuster do streaming. Acho que o filme da Bárbara, por exemplo, sobre o Babenco, que também passou em Veneza, foi premiado, conseguiu ter essa visibilidade, mas é uma minoria. Assim. Meu desejo é que cada filme brasileiro e cada documentário brasileiro tenha a possibilidade de chegar ao seu melhor público numa plataforma ou no cinema. Ricardo, muitíssimo obrigado. Sorte para o Cine Marrocos aí na sua carreira comercial, nas salas de cinema, no streaming, nos VODs, enfim. Espero que da próxima vez, com o lançamento de filme novo, a gente possa ter a possibilidade de estar junto, de cumprimentar, de não ter restrição de estar perto. E, mais uma vez, foi um grande prazer estar aqui contigo. Claro, o prazer foi meu, obrigado. Adorei fazer uma pré-estreia no Rio de um filme e a gente poder ir depois tomar um café e conversar sobre o filme depois do café. Essa experiência de cinema nos está interditada. Eu vou fazer uma pré-estreia aqui em São Paulo para a equipe, moradores, basicamente, com máscaras e distanciamentos e sem abraços e sem beijos, mas é o que temos para o momento. Acho que o Brasil tem problemas maiores do que a pré-estreia do Marrocos, mas é um sentimento agridoce, vamos dizer assim. Obrigado, cara. Obrigado pelo espaço aí, tá? Valeu, meu velho. Um grande abraço, até a próxima. Obrigado.